Correto? Então tudo, a sua empresa onde você trabalha, se ela quer prosperar, ela precisa entender que lá é uma família. E a gente tem um conceito de família errado, né? Mas eu vou explicar isso no longo do tempo. E nós construímos família com o passar do tempo também, que é a nossa família: esposa, pai, filho, mãe, esposo, irmãos. Mas existe um desafio quando se fala de família. E esse texto que conturbou a minha alma me chamou a atenção. Esse texto está em Marcos, capítulo 9, verso 22. Diz assim: muitas vezes, é o pai do menino falando com Jesus, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Estou olhando para esse texto e fiquei atemorizado, porque esse texto fala de família como ninguém às vezes percebe. É muito interessante que a gente está num texto aonde tem uma família passando por uma dificuldade. Parece que é a nossa, né? Quem é que não está passando por uma dificuldade familiar? Todos nós estamos passando por uma particularidade de família. E é muito interessante descobrirmos isso, porque às vezes a gente tem a sensação de estar sofrendo sozinho. Às vezes a gente fica achando que só nós temos problema, só nós discordamos, só nós estamos vivendo um momento isolado. E não estamos vivendo um momento isolado. Todo mundo tem um problema familiar. E esse homem tem um problema familiar. Ele tem um filho que está possesso, ele tem um filho que está atormentado. Desculpa a minha fala, mas eu estou aqui porque eu aceitei o convite da irmã. Eu fiz uma cirurgia na boca. Eu deveria estar 2 meses sem falar nada, mas eu fiz uma cirurgia numa terça, na quarta eu preguei na minha igreja com a boca desse tamanho, com o rosto desse tamanho. Vou fazer uma cirurgia daqui a mais um mês, né? Então assim, minha boca está toda rasgada ainda. Eu tive que fazer implante, então não é de dente, é implante de botar uma placa na boca realmente, porque esfarelou o osso da minha boca. Então, desculpa a voz, o tom. Então eu queria dizer para você que isso aqui se enquadra na nossa vida, porque esse homem, ele fez uma coisa: ele estava com um problema com os filhos, com um filho, e ele trouxe esse filho à igreja. E ali tem 2 igrejas. Não sei se você se viu nisso. Ali tem 2 igrejas. Ali tem a igreja antiga e tem a igreja nova. Mas o menino, o texto diz, se você for olhar o outro versículo, vai dizer que o menino se jogava no chão. O pai está relatando o que o menino fazia. Tenta imaginar para um pai chegar e dizer assim: meu filho se joga no chão, no fogo, na água, onde ele está. Imagina a alma desse homem como está atribulada, para chegar na frente da igreja e assumir isso, porque ele não fez, ele fez isso na frente de todo mundo. Então, primeiro, ele estava tão atribulado que ele expõe a vergonha dele, coisa que às vezes a gente não faz. Dá um perrengue danado, o negócio está mal, e alguém pergunta: como é que você está? Você diz: está tudo bem, está tudo tranquilo, com medo de virar notícia. A gente fala que está tudo bem quando está tudo mal, né? Eu até brinco com um amigo: então profetiza. Traz a existência coisa que não existe. Eu brinco muito, que eu tenho um amigo e a gente conversa muito sobre isso. E Jesus vê esse homem se expondo. Esse homem traz o filho dele, ele não traz a Jesus. Escuta isso, ele não levou a Jesus. O texto diz, no começo do texto, e aí você pode depois ler o texto todo, que é onde eu quero me prender. O verso 14 diz: assim chegaram onde estavam os demais discípulos,
e observaram uma grande aglomeração de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com os discípulos. Aquele homem leva um filho com problema para a igreja nova. Talvez a igreja nova seja eu e você, ou a igreja velha seja eu e você. Mas acontece uma coisa. Te pergunto, como você ficaria se você visse uma criança aqui sendo jogada no chão, no meio do fogo, no meio da água, se debatendo e machucando? Você ia ficar com a alma dolorida? Se você visse esse pai chorando, você ia ficar com a alma dolorida? E se eu falar para você que você não ia ficar, e você está mentindo para o pastor Marcelo? Você ia ficar chateado comigo, não ia? Mas você está mentindo. E depois eu vou te explicar por quê. Porque isso acontece ainda hoje. A gente está vivendo tanto nossos problemas e as nossas dificuldades que a gente perdeu o foco. Eu vi o pastor falando da batalha espiritual que estamos vivendo. Batalha espiritual, ela tem um problema. Porque batalha espiritual, você tem que ignorar a carne e o sangue e lutar contra demônios. E a gente luta com a carne, com o sangue e ignora os demônios. A gente passa a ter problema pessoal com as pessoas. A gente passa a ter problema pessoal com o nosso esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, e assim sucessivamente com o irmão. A gente ignora o teu poder espiritual. E foi o que aconteceu aqui. Os discípulos foram, não conseguiram expulsar o demônio, acontece algo. A igreja antiga chega e pergunta: como é que você não consegue expulsar? Aí o texto diz, gente, isso aqui é profundo demais, é onde eu quero pregar para vocês. Olha o que o texto diz. Jesus chega no verso 15, né? E no verso 16 dirigiu as palavras aos escribas e o inquiriu. O que Jesus está perguntando? Responde comigo assim. Pergunta comigo. Vira para a pessoa do lado e pergunta assim: o que estamos discutindo? Do que se trata o evangelho? Do que se trata a minha igreja? O que é que estamos discutindo? Se pessoas estão possessas, se pessoas estão precisando de ajuda, se pessoas estão precisando de socorro, nós estamos discutindo o quê? Acontece um negócio que acontece na igreja hoje. Tinha uma discussão da igreja velha e da igreja nova. E o menino estava ali, o pai do menino estava ali sofrendo, o menino estava ali sofrendo, e ninguém se importa, porque quando a gente começa a discutir, a gente ignora o diabo, a gente ignora quem precisa de ajuda, e a gente começa a discutir, desculpa o termo, igual galinha. Vai ficar bom isso comigo não, mas se cada meu problema teu, eu sou pastor daqui, depois eu vou embora. Estou doido para morrer, se tu me der um tiro na cabeça, vai ser um privilégio, eu vou para o céu, melhor ainda. Então, não tenho medo de morrer. Tu está lascado comigo. Eu falei para uma pessoa semana passada: sou a pior pessoa que você tem para brigar, porque eu estou doido para morrer. Ele é maluco. Eu falei: sou doido, porque eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar nessa terra, não tem mais nada nessa terra a fazer. Aí você vai dizer: é a obra de Deus. Deixa o pastorzão aí. Deixa ele aí. Deixa quieto. Deixa vocês. Mas não joga para mim não. Deixa Deus me levar. Mas Deus me quer lá em cima. Meu pneu estourou na moto, eu estava 149 na Dutra. A carreta passou, era 2 horas da manhã. A moto fazia assim: Deus, estou chegando aí! Eu te quero aqui! Então, né? Mas a gente está discutindo e ignorando o que o diabo está fazendo. A gente está na discussão: quem é o jovem que pode entrar, quem é o jovem que não pode, quem é a família que merece, qual é a família que não merece. Qual é a família que é safada, qual é a família que é sem vergonha, ou qual é a família que precisa de ajuda. A gente entra numa discussão que a gente se perde. Desculpa, mas eu não vou sair daqui. Eu gosto de andar, irmãos, minha igreja. Eu não prego no altar da minha igreja, então, irmãos, a gente entra na discussão se isso pode ou se não pode. Domingo minha igreja estava lotada. Aí minha igreja lotada, veio o diácono, a diaconisa para mim: pastor. Eu falei: fala, irmão. De novo, que eu já sei quem me perturba, né? Fala, irmão. Pastor, o fulano. Eu falei: glória a Deus que ele está aí. A gente ainda está numa discussão. Qual é a discussão?
pode pintar cabelo. O jovem pode pintar o cabelo. Uma vez eu falei isso para um irmão que ela falou para mim: pastor, pode pintar o cabelo os homens? Eu falei: vem cá, irmão, você não é loura. Se a farmácia fechar, a lourice acaba. Por que ele não pode pintar o cabelo de azul? Não, mas azul. Eu falei: qual o problema? O cabelo é dele. A gente ainda tem uma discussão. E quando a discussão deveria saber o que nós vamos fazer para ajudar as famílias. Nós estamos aqui discutindo, irmão. Em vez da discussão da igreja ser como ganhar alma, a pergunta é: qual é a roupa que você vai usar? Fica bem essa roupa? Pode ou não pode? Eu quero saber de roupa, irmão. Eu sou pastor, não sou fiscal da roupa de ninguém. A gente está discutindo entre nós coisas que não têm valores e deixando coisas que têm valores, o que pode, o que não pode. Se fulano pode adorar a Deus ou não, eu falo: meu Deus, deixa ele ali, porque melhor ele aqui adorando a Deus do que ele lá, perdido. Eu falei: eu tenho uma alma. Eu não sei dizer para você quantas ovelhas eu tenho, mas se você me perguntar quantas ovelhas eu de fato perdi, eu sei contabilizar. Porque quanto eu ganhei não interessa, irmão. Interessa que eu perdi. E às vezes a gente perde porque a gente está numa guerra que não vai adiantar se é safadeza do irmão, se não é, se ele cheira, se ele fuma, se ele bebe com safadeza, ou se ele precisa de ajuda. Ei, quantos aqui estão na igreja há mais de 30 anos ou há mais de 20? Levanta a mãozinha. Você está sendo liberto até hoje, irmão. E a gente está querendo dos outros que a gente nem tem. Eu falei: às vezes eu não tenho condições de comprar aquilo que eu não dou. Eu estou atrás de libertação, irmão. Tem 33 anos, 23 com o ministério. E às vezes eu ainda olho para mim e falo: meu Deus, como eu faço besteira, Senhor. Porque a gente não consegue fazer uma coisa que a família tem que fazer. E qual é o problema da família? Falta amor. Porque, irmão, quando a gente tem amor, não interessa quem seja. A gente ama. Deixa eu te contar uma experiência. Eu tive um menino, quando eu assumi Nazaré, que todo culto, domingo à noite, ele não ia na quarta, ele não ia domingo de manhã, mas domingo à noite, ele passava o dia todo bebendo, à noite ele queria me abraçar, depois de ter caído na vala. E eu ia e abraçava ele. E um dia alguém falou comigo: não, pastor, não deixei ele entrar não. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz isso. Não, porque ele é bêbado, ele chateia o culto, ele perturba o culto. Eu falei: faz isso não. Isso já vinha meses ocorrendo. Quando eu saí da igreja, acabou o culto, eu fui embora. Alguém falou: pastor, ora pela família do fulano, ele morreu totalmente. Se a gente de repente tivesse aberto a porta da igreja e tinha tomado um tiro. Mas aonde nós nos perdemos? No que é certo e no que é errado? O que falta é amor. Olha para o texto. O menino está ali possesso. O menino está ali endemoniado. E a igreja antiga discutindo com a igreja nova. A igreja nova não conseguiu expulsar o demônio. Até este show, que nem sempre a gente consegue. Mas tem um problema. Jesus estava no monte. O que ele tinha que fazer? Ô Pedro, ô Tiago, ô João, dá uma corridinha lá no monte. Avisa para Jesus que tem um menino aqui problemático, com uma situação difícil. Avisa para ele que o pai está cansado de chorar, que ele trouxe para a gente não conseguiu resolver, mas pede ele para resolver. Foi isso que foi feito? Não. Vamos começar um embate. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viveu esse papel? Quantas vezes na sua casa o demônio estava lá batendo palma, indo, pulando de alegria, e você discutindo? Em vez de parar todo mundo e chamar Jesus, mas Jesus, dá para a gente orar?
A gente está discutindo. E aí, desculpa o termo, quando eu comparei vocês a galinha, a mim também, porque eu moro na roça. E quem cria galinha aqui? Já criou galinha? Quantos já criaram galinha? Galinha é fantástico. Me ensina a ser pastor. Porque galinha é igual crente. Sem ofender ninguém. E qual o sentido? Deixa eu te explicar qual o sentido. Você pega uma galinha ciscando, ela vem e pega um pedaço de papel. Ela pega um pedaço de papel, ela não sabe o que é, ela começa a correr. O que acontece? Os outros correm atrás para tentar tomar aquilo dela. Aí um toma, em vez de comer, porque não dá para comer, ele corre. Aí fica um brigaiado, um toma do outro, até que passa pelo bico de todo mundo para descobrir que é papel e não dá para comer. Para que, sem ofensa, com todo respeito e carinho, com todo amor do mundo, quantas vezes você brigou por nada dentro da tua casa? Quantas vezes você foi dormir chateado e no outro dia falou: que porrada, o que eu fiz por isso? Não orei, não cumprimentei minha família. Podia ter, para quem é casado, podia ter beijado na boca, podia ter dado uma namorada. Não fiz nada. E o tempo vai passando. Sabe? Em vez da gente comemorar e a gente dizer: Deus, muito obrigado, a gente está reclamando. A gente está precisando parar e olhar e ver que nossos filhos estão precisando da gente. Sabe? Às vezes a gente não tem nem mais tempo, porque a discussão é: se lavou a louça. Não tenho nada contra que tem que lavar mesmo, mas a discussão é: se lavou a louça, se lavou o banheiro, se fez isso ou aquilo. E às vezes a discussão nem é se lavou a louça, a discussão é: você lavou a louça igual eu lavo? Aí dá norma. Botou o pano de prato no lugar que eu boto, do jeito que eu boto. Aí para piorar, botei, mãe. Não, mas usou a mão esquerda porque eu uso a esquerda. Não usei, então tá errado, não precisa fazer nada. Aí começa. Não é assim? Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. E pensa nessa pergunta comigo. Você trata a sua família do mesmo jeito que Jesus trata você? É pergunta. Você está dando misericórdia do mesmo jeito que você recebe? Eu falei para alguém que veio conversar comigo, eu falei: eu não estou te pedindo nada demais, eu só vou te pedir uma coisa: me trata do mesmo jeito que Cristo te trata. A pessoa olhou para mim, aí o senhor pegou pesado. Eu falei: vai, você quer me dar aquilo que você não recebe? Me dá aquilo que você recebe de Cristo. Porque, irmãos, por que a gente não larga um monte de confusão, de discussões, de comentários que não vão edificar a vida de ninguém? Não vai. E começa a olhar para o que importa. Sabe? Ser sensível. Quantas vezes você chegou aqui tão aborrecido que você não viu que a pessoa do seu lado estava passando por um problema na família? Porque você estava irritado, porque você estava aborrecido, porque talvez você estava preocupado com o que pode e o que não pode. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse é o amor que Deus te dá. Porque, irmãos, eu estou tentando até hoje. Não sou perfeito, não sou santo. Eu falo, às vezes, se começar com critério de santidade, eu vou ser o primeiro a sair. Não tem jeito, porque não tem ninguém capaz. Porque a igreja não é sobre um povo santo, é sobre um Deus santo, que amou um povo pecador. E detalhe, Jesus coibiu muito mais, irmão. Ele coibiu, ele perdoou a mulher adúltera. Presta bem atenção nisso. Ele perdoou o leproso, ele comeu com o ladrão,
Mas teve uma coisa que Jesus não coibiu e ficou bravo com o julgamento. Não julgueis para não ser julgado. E é isso que a gente comenta. É isso que a gente quer. Não, irmão. A gente é igreja. Eu falei que se a gente vivesse no Velho Oeste, crente não ia morrer. Porque crente é tão rápido em apontar a arma, meu irmão. Pô, é crente. Mas para. Porque eu fui do mundo. E tinha alguém que orava por mim todo dia. E tinha alguém que, independente do tempo que levou, ele me convidava todo dia para ir para a igreja. E olha, que não era fácil, não. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: ó, Jesus morreu na cruz por você. Eu falava: morreu por quê? Nunca pedi nada a ele. Fala o que para mim? Era assim a minha resposta. Aí quando ele falava assim: então tu vai para o inferno, você ia dando gargalhada e rindo. Presta bem atenção numa coisa. Mas alguém olhou para mim e falou assim: eu amo esse sujeito e Deus também ama. Você acredita no amor de Deus? Levanta a mãozinha. Então eu vou te fazer uma pergunta: quantas pessoas você já parou de convidar para vir à igreja? Quantas pessoas você já parou de orar? Será que ama? Será que amamos? Vou te fazer uma pergunta que eu falei para o irmão, que ele falou: pastor, eu vou desistir daquele irmão. Eu falei: Deus já desistiu de você? Ele não. Eu falei: então tu não pode desistir de ninguém, porque Deus também não desistiu de mim. Irmão, eu botei no meu zap, com licença da expressão, mas eu falei assim, eu botei no meu zap assim: não duvide da minha capacidade de fazer M. Não duvida, porque eu tenho uma capacidade danada para errar. E você também. Mas a gente tem uma facilidade para ouvir: filho, você está perdoado. E uma dificuldade para dizer: meu filho, Deus te perdoa e eu também. É sobre amor, irmão. Eu falei isso para alguém uma vez que saiu da minha igreja e falou: pastor, o senhor precisa excluir. São 23 anos, nunca excluí ninguém. Nunca na minha vida. Ele falou: o senhor precisa excluir. Eu falei: você já ganhou uma alma? Ele já. Eu falei: eu nunca ganhei nenhuma. E quem convence o homem do pecado, da justiça e da morte é o Espírito Santo, não sou eu. Eu só prego. Mas você já morreu na cruz por alguém e ele não, então você vai conversar com Jesus. Porque é fácil jogar no mundo. A gente é o único povo, irmão, que pega o soldado ferido e acaba de matar, para não ter que carregar aquele peso. Eu fui do exército, graças a Deus não sou mais. Mas a gente no exército tinha uma linguagem: peso morto se mata, não se carrega. O que é peso morto? O cara sofreu um acidente, não pode mais carregar o FAL, não pode mais lutar, mata ele. E eu entro para a igreja e vejo o mesmo dilema: fulano errou, corta a cabeça. Mas meu irmão, será que a gente está precisando de amor? Aí você vai dizer: Jesus olhou para a mulher pecadora e disse: vai e não peques mais. Show. Mas ele não disse em nenhum momento: vai e não peques mais, porque caso você peque, eu não te perdoo mais. Ele disse isso? Não. É um crivo de santidade que a gente tem, que a Bíblia não tem. Alguém me fez uma pergunta ontem: mas vem cá, como é que eu faço para ver o arrependimento de uma pessoa? Eu falei: te responde se eu faço. Como? Não faz. Por que não faz? Mas eu tenho que ver. Você não tem que ver, porque você não é Deus. O arrependimento é medido por Deus. Eu não me meço ninguém, não tenho condições. Eu já olhei gente chorando que nunca se arrependeu, e já vi gente que nunca derramou uma lágrima pelo pecado, mas se arrependeu e se arrepende amargamente. Lágrima não diz nada. Existe gente que está no mundo crendo todo dia, se arrependendo todo dia, lutando para sair. Mas irmão, cá para nós não é fácil. E somos uma família. Mas que família é essa que desiste na primeira briga? Que família é essa que quando alguém não gosta de alguma coisa diz: pastor, estou indo embora da igreja? Que família é essa? Irmão, eu sou casado com o meu corpo.
por não correr da minha barriga. Eu não falei, vou me separar de você. Eu não gosto de um monte de coisa. Mas eu convivo comigo. Quantos aqui tem dia que acorda e você faz junto comigo? Assim, não me deixa sozinho no vácuo, não. Quantos aqui já acordou um dia igual eu acordo todo dia e falo assim, cara, eu não me suporto. Se você pudesse, eu corria de mim. A única coisa que vai vencer o mal é amor. Porque você só continua orando por alguém que te fez mal, para que Deus abençoe ele se você amar. Você não consegue orar. Você só continua convidando alguém para ir para a igreja, que debocha todo dia da tua cara, se você amar ele. Você só consegue ficar com o coração limpo e adorar a Deus se você amar. Tem que ter amor. Então, tradução, o que falta na gente? Como é que falta se receber? O problema é que a gente temos uma dificuldade, todos nós. Nós temos dificuldade de dar o que recebemos. A gente recebe muita coisa de Deus, mas a gente tem dificuldade de dar. Você quer ver uma coisa? Quantos gostariam de ser abençoados, mas quantos gostam de abençoar? Quantos gostam de receber um presente, mas quantos gostam de dar? Sabe? E Deus está te chamando para dar o que você recebeu de Deus. E aí a pergunta, para quem tem 15 anos, 10 anos, 20 anos e 50 anos de evangelho: você já alcançou a perfeição? Porque eu ainda não. E se não alcancei, Deus tem tido muita misericórdia comigo. Sabe? Eu fico olhando e falo, Deus, como é que tu podes me amar? Se às vezes até eu não consigo me amar. E aí eu recebo, como eu não vou dar. Escuta o que eu vou te falar. Não tem nada mais poderoso que o diabo tem medo. Uma vez eu aprendi que o diabo tem medo de quem ora, ele não tem medo de quem ora. Pastor, não tem. Pastor, Deus, o diabo tem medo de quem jejua? Tem não, irmão. Mas ele tem medo de uma coisa. E é uma coisa que ele luta contra a igreja a vida toda. Contra quem ama. Eu não tenho nada que irrite mais o diabo que você fala assim, eu continuo te amando. Alguém diz assim, eu te odeio. Você diz assim, eu continuo te amando. E aí você sai dali, a pessoa te ofende, você fica caladinho. Chega em Deus, e em vez de você falar, Deus, o Senhor viu, você fala assim, Deus, tem misericórdia dele. Toca na vida. Senhor, abençoa ele. Senhor, liberta meu irmão, eu amo ele. Meu irmão, não tem coisa pior. Porque o diabo sabe que não foi a oração que venceu ele. O que venceu Jesus, o que venceu ele foi a cruz. E ninguém passa pela cruz sem amar. É muito amor. Só aguenta a dor da cruz se amar. E a pergunta é: se Jesus tivesse descido da cruz, estaríamos aqui hoje? Estaríamos, irmão? Sim ou não? E da igreja, está aí? Sim ou não? Tinha plano de salvação? Não. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que você está largando tua cruz? Não falo mais com fulano, não falo mais com Beltrano, não converso mais, não prego mais. Não, agora ele vive no canto dele, eu vivo no meu. Que amor é esse? O diabo vai ganhando, irmão. Aí aparece alguém pregando dizendo, não, errou contigo, você tem que perdoar, mas você não tem que conviver. Não, não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, não. Amai-vos uns aos outros, como Cristo nos amou. E como é que ele me amou?
convivendo comigo todo dia. Porque tem dia que Deus faz isso, ó. O pastor Marcelo acorda e faz assim: eu vou para lá. E Deus fala assim: eu não te largo. E eu falo: Deus, eu já te larguei. Não largo, não. Eu não estou na igreja. Eu falei para alguém hoje: eu não estou na igreja porque eu segurei na mão de Jesus. Eu estou na casa dele porque ele segurou na minha. Porque até provocar ele para ele me largar, eu já provoquei. E não vem para cá dar uma de falso. Porque um monte de gente aqui já falou. Quantas vezes você falou uma bobagem para Deus porque você queria que ele desistisse do plano da salvação para você? Eu já fiz isso um montão de vezes. E Deus está te chamando para quê? Para amar. Porque eu olhei para esse lugar, eu fiquei impactado. Porque o que tem de gente precisando conhecer o amor. Ninguém precisa conhecer a regra de igreja. Ninguém precisa. Desculpa, passou, mas ninguém precisa. Porque quando eu me converti, tinha ímpio que falava comigo: você não pode fazer mais isso, você não pode fazer aquilo. Todo mundo já sabia das regras. Mas ninguém conhecia o amor. Entende? E o que eu preciso te explicar hoje? Que a gente está no meio de uma discussão. Se fulano pode vir para a igreja de bermuda ou não. Se fulano pode usar boné na igreja ou não. Se fulana pode usar 10 brincos. Tudo bem que às vezes parece que ela não tem orelha. Mas é o corpo dela. Se fulano pode vir para a igreja, irmãos, sabe o que eu gostaria? Vou falar para vocês vão se escandalizar comigo. Eu gostaria que domingo à noite, quarta-feira, ou terça em outras igrejas, vamos botar quarta e domingo, todo domingo, que todo domingo à noite, tudo quanto é pecador, largasse o pecado e viesse só para cultuar a igreja, cultuar na igreja, cultuar a Deus. Precisava largar o pecado, não. Aí você vai falar: pô, pastor, não. 2 horas de culto, 2 horas sem ninguém pecar nesse mundo. Que benção. Você pensou nisso? E se tem uma chance para alguém receber o Espírito Santo, para alguém se sentir amado pelo Espírito Santo, é aqui dentro, irmão, não é lá fora. Mas como que Deus vai enviar pessoas? Desculpa, pastor, se nós ainda estamos brigando, se nós ainda estamos numa mistura de teologia. Eu sou formado, mas eu falo, ninguém nunca me chamou para discutir como vamos ganhar a nação. Tudo quanto é discussão, se pode ou se não pode, se vamos fazer ou se não vamos, é sobre igreja, irmão. Não é sobre almas. E Jesus não perdeu tempo com a igreja. Jesus ia à igreja, mas Jesus perdia tempo com a igreja? Não. Ele perdia tempo com a alma. Quando ele via uma alma, irmão, ele cortava caminho, ele andava em dobro. A mulher samaritana, ele ia doido, ele podia cortar caminho, ele foi lá dar a volta: calma aí, tem uma alma lá, vou buscar. Sabe? E aí tem uma pergunta: olha como é que é a igreja. Quem negou? Quem foi avisado que ia negar Jesus? Pedro, não foi? Era a igreja, sim ou não? Sim. Pedro negou 3 vezes, guarda isso. Como é que é o poder de Deus? Pedro negou 3 vezes, e 3 vezes ele foi perdoado. Correto? Mas não adiantou, porque ele voltou à religiosidade dele. Depois Deus deu um lençol para ele, uma comida para ele comer, e recolheu 3 vezes e apresentou para ele 3 vezes. Porque Deus queria que ele salvasse alguém que ele não concordava. Mas escuta o que eu vou te falar. Jesus vai e chama eles: vocês estão pescando. Escuta o que eu vou te falar. Jesus chama ele e fala: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro fala: sim, sim, sim. Depois, qual é a pergunta que Pedro faz? Você lembra? Senhor, e aquele? O que vai ser dele? O que Jesus fala? Pedro, se eu quero que ele me siga, o que te importa? Pedro, vai tomar conta da tua vida. Educadamente, Pedro, vai tomar conta da tua vida, Pedro. Vai tomar conta da missão que eu te dei. Vai tomar conta do ministério que eu te chamei, Pedro. Deixa o resto comigo. E meu irmão, não é sobre levar pessoas para o céu, é sobre pegar a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e da morte é o Espírito Santo, não sou eu, irmão.
não sou eu. E Deus está te chamando, Deus está dizendo para você: somos família. Será que dá para a gente se amar? Será que dá para a gente esquecer as afrontas, porque o amor apaga a afronta? Sabe? Que amor é esse que nós vivemos? A pessoa acerta contigo 10 vezes, um erro. Você diz assim: não ando mais contigo. Cara, os acertos não compensam, o que compensa é o erro. Deixa eu te falar uma coisa sobre amor. Quando Deus fala, toda vez na Bíblia, que Deus fala dele sendo severo, ele compara com o amor do pai. E toda vez que ele fala do amor e do perdão, ele compara o amor da mãe. Pensa, quando você chega numa porta, vai lá em Bangu, vai lá em Japeri, chega no presídio, tem quantos pais e quantas mães lá? Por quê? Porque a mãe gerou, a mãe carregou, a mãe carregou. Diz para uma mãe que vai abandonar. Escuta, diz para uma mãe que vai abandonar. Não dá para abandonar, dá? O pai faz quantas visitas para um filho que está preso? Ó, já avisei que se for preso, nem lá eu vou. Está chamando a gente para amar igual a mãe. Pode uma mulher esquecer do seu filho de tal maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Ou seja, então deixa eu te falar uma coisa: a igreja pode virar as costas para você, as pessoas podem virar as costas para você, mas Deus não vai virar. E esse é o segredo, que onde você estiver, você dobrar o teu joelho, Deus vai te ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Para os homens, o seu passado importa, mas Deus não se importa com o teu passado. Deus se importa com uma promessa. É simples assim. E Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para amar a Ele incondicionalmente. Mas João diz que se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. O amor do Pai não está nele. João disse: se você matar, o amor do Pai não está em você. Se você beber, o amor do Pai não está em você. Ele disse: olha, se você não ama o seu irmão, fica para nós. Está difícil amar o irmão, não está? Por que está difícil? Porque a gente quer receber do irmão aquilo que a gente não dá para Deus. Porque a gente quer que Deus tenha muita paciência conosco, mas a gente não quer ter paciência com o irmão, até que um dia ele seja liberto, irmão. Alguém precisou ter paciência comigo a vida toda, mesmo como eu dei trabalho para o meu pastor. Coitado dos meus pastores. Pastor Antônio faleceu, ele deve estar até no céu. Ele não foi nem por ter aceitado Jesus, foi só por ter me pastoreado. Deus deve ter olhado para ele e falou: pastor Antônio, você tem um lugarzinho aqui? É porque eu te aceitei. Não. Só pela vida do Marcelo, que aquele bicho te deu trabalho. Quem não deu, irmão? Irmão, eu já fui jovem, eu já fui adolescente. Eu falo muito isso. E Deus está chamando a gente para amar. Não é para perguntar à pessoa quando é que você vai largar teu vício, mas é para dizer: vamos à casa do Senhor, até que o Senhor faça uma obra e você vai largar. É sobre o Espírito Santo com estrangeiro, não é sobre os homens com estrangeiro. E é sobre isso. Eu falo muito isso na igreja: deixa a pessoa à vontade. Ame, abraça, beija, pega o telefone, visita, não toca no pecado. Porque Deus vai fazer a obra. Eu fiquei com uma mulher católica, 1 ano estudando a Bíblia, uma velhinha. E toda vez que chegava em algum texto que falava sobre imagem, eu pulava. Eu falava: isso aqui a gente não vai estudar. Ela, daqui só ler sozinha, ora. Depois de 1 ano ela olhou e falou assim: eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso ir para a igreja. Eu falei: por quê? Ela: porque eu fui amada. O Senhor nunca me ofendeu. E qual é o problema da gente? A gente ofende todo mundo. A gente aponta o dedo. A gente diz: fulano não vai para o céu.
pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós. Se não vem de nós, não sou eu que decido. Eu sou pastor há 23 anos. Eu já coloquei gente no céu, quando eu chegar lá não vai estar lá. Já. Porque a gente vai fazer enterro, de vez em quando tem que fazer uma paisagem, fulano vai para o céu. Esse pô, meu Deus, sabe? Como é que seja pela graça? Como é que seja pela graça? Não é assim não? E a gente olha para o outro e fala, esse foi para o inferno. Quem disse? Quem disse? Sabe? Eu ganhei um menino para Jesus. Era um menino que a família era da igreja. E um belo dia ele sofreu um acidente de moto. E no dia que ele sofreu um acidente de moto, eu fui o primeiro a chegar no local. E eu falei para ele, aceita Jesus? Ele falou, pastor, mas agora? Eu falei, é agora, é antes de morrer. Acabamos de orar, ele aceitar Jesus. E ele faleceu. E talvez você diga, ué, assim é fácil. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. A obra de restauração pertence a Deus. A obra de salvação pertence a Deus. E Deus não nos chamou para definir quem vai para o céu, quem não vai. Deus não nos chamou para dizer quem está errado, quem está certo. Deus nos chamou para dizer, eu te amo, além de tudo que você possa fazer de errado. Independente do que você fizer, Deus colocou um amor tão grande na minha vida, que eu não vou te abandonar, pode contar comigo. E a pergunta é, sua família pode contar com você? De madrugada sua família está contando que você está orando por ela? Fala para mim. Fala para mim. Essa igreja está contando com esse amor porque somos família. E eu nunca vi, eu às vezes não entendo. As pessoas falam, desculpa, as pessoas viram e falam assim, a igreja é uma família. E aí depois a pessoa chega e fala, pastor, estou indo embora da igreja. Eu falei, irmão, eu nunca vi alguém olhar e falar assim, mamãe, eu não sou mais seu filho. Por quê? Porque eu não concordo com o que você fez, com uma decisão que a senhora tomou. E não é sobre o que é conveniente, não é sobre o que aceitamos ou não, sabe? Mas grave essa frase, o que nos separa é menor do que o que nos une. O que nos une é o amor de Cristo. O que nos separa são talvez questões teológicas, só isso. E teologia não vai levar ninguém para o céu. Não vai. Os maiores teólogos não são crentes. Então teologia não leva para o céu. O que leva para o céu é a prática do amor. Escuta o que eu vou te falar. Só tem uma condição na Bíblia. Duas condições, na verdade, para você ir para o céu. Uma é aceitar Jesus como o suficiente Salvador e perdoar o seu irmão. Porque aquele que não perdoa o seu irmão não recebe perdão. Então quero te fazer uma pergunta. Por isso eu mudei. As nossas discussões nos machucaram. Essa é a minha fala de hoje. As nossas discussões machucaram a Deus. As nossas discussões ofenderam pessoas. Ofendeu o próprio Deus. Será que a gente consegue se perdoar hoje? E seguirmos como família? Será que a gente consegue hoje dizer, Deus, assim como o Senhor tem me perdoado, eu vou perdoar? Será que hoje a gente pode parar tudo que nos separa para dar uma olhada naquele menino e naquele pai que está sofrendo? Será que a gente consegue? Essa é a pergunta que eu vim te fazer hoje. Não é sobre se o louvor está alto, se o louvor está baixo, se o irmão é afinado, se o outro não é. Sabe, a gente se incomoda com coisas que...
Eu vi o pastor cantando, como eu queria ter essa unção, irmão. Quando eu canto, eu faço libertação, irmão. Ninguém fica. Estou falando de demônio, não, ninguém fica. Eu queria bater palma ali, eu sou feliz com o louvor. Quando eu ia bater palma, eu desafio na palma, irmão. Eu sou feliz. Depois que todo mundo bate, aí eu fico meio constrangido. Sabe? Algum tempo atrás, alguém virou para mim e falou: pastor, como é que pode ser desafinado? Eu falei: irmão, eu não sou desafinado. Teu ouvido é que é desafinado, porque Deus recebe o meu louvor. Teu ouvido é que está se incomodando. O que eu quero dizer para você é que você está deixando o diabo mostrar para você por que você tem que brigar, enquanto ele está se manifestando na vida das pessoas, fazendo família sofrer, fazendo pessoas sofrer, e até a sua própria família está sofrendo, até você está sofrendo. Mas o mais importante no meio da igreja, o mais importante no meio dos crentes é ganhar. Amém. Irmão, essa guerra a gente só ganha calado, perdoando e amando. Não é sobre se alguém falou mal de você, é sobre você não falar mal de ninguém. Não é sobre se tacar pedra em você, é sobre se você não tacou pedra em alguém. Não é sobre alguém que te apontou, é sobre você não apontar ninguém. Não é sobre alguém não te perdoar, é sobre você não perdoar. Escuta isso e pergunta a ele: será que a gente pode tirar a maquiagem? Porque com maquiagem a mulher não chora, sabe disso, né? A mulher faz assim. O negócio tão interessante que ela se preocupa menos com a dor e mais com a aparência. Tá doendo pra caramba. Então um grito, deixa ela me roubar. Mas pra gente também é assim. Às vezes é mais fácil parecer bonito do que chorar. Será que você ainda chora pelo filho que saiu para beber? Será que você ainda chora por alguém que está machucado? Será que ainda dói? Será que ainda dói para você? Porque para mim dói, irmão. Eu tenho 2 filhos, e eu converso sempre com eles. Tenho outros também que são filhos adotivos que eu adotei. Mas eu converso com todos eles sempre: nada do que você faça vai fazer eu te odiar. Eu te amo, eu decidi te amar. Nada. Às vezes eu já conversei com vários deles: olha, todo mundo pode virar as costas para você, mas quando você precisar, eu estou lá. É só me chamar. Porque é filho, irmão, filho não abandona, filho não abandona. Escuta o que eu vou te falar. Aquele pessoal que você talvez usou uma questão teológica, não gosto disso, não vou meter no mistério de ninguém, mas uma questão teológica para dizer: não, uns são filhos e outros são criatura. Foi gerado todo mundo junto. Eu não sei como é que é isso, como é que vai ser. Porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que tem em mim vai ter nele, o amor que tem em mim vai gerar nele. Então eu te pergunto: quando é que vamos vencer? Quando as nossas indiferenças for menor do que o amor que temos um pelo outro. Quanto for mais importante perder a razão para continuar amando do que ter razão. Quanto for mais importante alguém sofrendo. Eu quero te fazer uma pergunta: quem está doente, enfermo, perto de você, que a sua mágoa, a sua tristeza, a sua ira, a sua revolta não deixou você ver? Pensa. É só sobre isso. Sabe o que é mágoa, né? Mágoas são águas boas que foram paradas e se tornaram mal. Mágoas. Ou seja, não importa da fonte que veio, se ela ficar parada,
ela vai amargar, ela vai dar bicho. Então escuta o que eu vou te falar. Um pensamento errado sobre um irmão se torna uma mágoa. Uma ofensa que você guardou se torna uma mágoa. Um distrato que você guardou se torna uma mágoa. A pergunta é: a gente tem muita gente para libertar, mas antes disso podemos resolver o nosso problema aqui agora? Podemos hoje nos perdoar? Podemos hoje nos sentir perdoados? Porque às vezes a gente tem problema de nos perdoar. Você é muito característico, você é muito sincero. Tem muita gente que tem problema de perdão. Tem muita gente olhando para o passado como se pudesse mudar o passado. Você não pode mudar o passado, mas você pode não carregar mais o passado. O passado passou. Você pode olhar para frente. A vida só trata de presente, e Deus fala de futuro, mas Ele fala de futuro dizendo: não se preocupa, está na minha mão. Então, ansiedade é se preocupar com o futuro que eu não tenho noção, e tristeza é se preocupar com o passado que eu não posso mais viver e não devo mais viver. Então a pergunta é: você que entrou por aqui hoje, e você sabe, teu coração está com algumas dificuldades de viver em família, seja família da igreja, seja família no seu trabalho, porque é a sua família com quem você passa um bom tempo, seja família, a tua família, seja o vizinho do lado, seja a vizinha. Será que a gente pode resolver isso hoje? Eu queria te convidar a fazer uma coisa, não em palavras, é pesado, a oferecer perdão eterno às pessoas. É pesado, porque uma vez que você dizer que você tem um perdão eterno, não importa o que ela faça, você não vai jogar no rosto, você vai perdoar e você vai amar, porque o perdão que nós temos é um perdão eterno. Pastor, como assim? Olha o quanto você já foi perdoado. Eu falei para alguém hoje, tenta imaginar se não fosse a cruz do Calvário. Eu não sei se Jesus morreu por você, mas eu tenho certeza que Ele morreu por mim, porque matava um animal por cada pecado. Lembra disso? Toda a igreja lembra? Então tenta imaginar o pastor Marcelo vivendo naquela época. Ia ter 2 milhões de gado, 10 milhões de ovelha, e eu ia falar para o sacerdote: não se dá nenhum trabalho de sair daí, vou fazer uma clarabóia e vou te dar o animal, tu já sacrifica aí, porque não dá tempo. Se você for sair para buscar outro, eu vou morrer. Eu pego com uma facilidade, com uma rapidez fora do comum. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Foi um amor. E Jesus morreu na cruz por quê? Porque ele falou: você não vai precisar mais. Se alguém pecar, temos alguém que é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. Então a pergunta é: você pode se sentir perdoado hoje? Você pode acabar com toda a religiosidade que você carrega de discutir, porque a religiosidade faz a gente discutir sobre Deus. O cristianismo faz a gente viver sobre Cristo. A religião faz a gente discutir, querer saber quem está certo, quem está errado. A pergunta é: vamos largar isso tudo hoje? Eu queria te convidar a largar tudo. Ainda tem 2 brigas, sempre teve. Briga teológica. O homem, você é tricótomo ou dicótomo? E eu sempre respondo: sou mono. Olhando para mim, eu sou mono. Você é pré-milenista? Sou mono. O que é mono? Tanto faz para mim. Eu vou para o céu. Jesus morreu na cruz por mim. Isso me basta. Não há pecado que o sangue dele não possa curar. Não há pecado que o sangue dele não possa perdoar. Não tem
algo que você fez, irmão. Pode falar o que for, mas não deixa, sabe? Nada dizer que você não pode, porque Deus disse que pode. Então eu quero te convidar a pensar. Está pesado viver em família? É a pergunta. Para você que está pesado, que está com dificuldade, feche seus olhos. Amém. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você que está difícil de viver esse amor, porque é difícil, a orar comigo. Eu não vou te convidar para levantar, para não te constranger, porque Cristo nunca me constrangeu. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, mas eu vou te convidar a orar. Você que cometeu qualquer tipo de pecado, eu vou falar para você: Deus te perdoa. O homem pode nunca mais te perdoar, o homem é assim, mas Deus te perdoou. Pessoas podem viver jogando na sua cara: ô pecador, não tem problema, mas Cristo te perdoou. E eu quero te falar, Ele só veio por causa de pecadores, Ele não veio por causa de santo. É por causa de mim e de você que Ele está aqui. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quer mudar a sua família? Pare de discutir e comece a amar. Possessão demoníaca se resolve amando. Aonde há amor, meu irmão, o demônio foge. Aonde há amor, meu irmão, o diabo foge. Mas aonde há contenda, aonde há discussão, aonde há dificuldade de lidar com pessoas, meu irmão, aí o diabo está presente. E ele não precisa se manifestar. Essa é a grande questão. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Deus, a gente entra em discussões que não devemos entrar. Hoje é um culto da família e muita gente tem perdido sua família por discussões do que é certo, do que é errado, do que é isso, do que aquilo pode, do que aquilo não pode. Em vez de a gente se calar e orar para que Deus mude esse quadro, para que o Senhor mude. Pai, diferente dos discípulos, eu vou subir o monte e vou dizer: Deus, nos socorre, porque estamos com tanta gente oprimida, com tanta gente em dificuldade, e a gente ainda discutindo, Pai. Senhor, está tão difícil de conviver com o ser humano, e não está dificultando por causa está dificultoso por causa de nós, não é por causa do Senhor. Senhor, está dificultoso porque a gente não sabe amar, porque não sabemos perdoar, porque na verdade, Senhor, não sabemos ser tolerante como o Senhor tem sido conosco. Não sabemos, Senhor, não criticar, não sabemos ignorar o erro, fingir que não viu, até que o Senhor trate, Pai. Deus, que essa igreja seja tão amorosa, que todos nesse bairro queiram vir para cá, porque o amor atrai, a contenda espere, a ira, a raiva espere. Senhor, que essas famílias sejam tão amorosas um com o outro, que outras pessoas queiram participar e fazer parte dessa família, Pai. Senhor, que o amor pelo qual o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, seja revelado a nós. Não é sobre a igreja que cura, não é sobre a igreja que o paralítico anda, não é sobre a igreja que o cego anda, mas é sobre a igreja que tem um amor incondicional. A igreja, Senhor, que todo mundo tem prazer de estar porque ela se ama, não tem um olhar diferente de um para o outro, não há um olhar de reprovação, mas há um olhar de carinho, de amor, onde o pecador fica à vontade, Pai, de confessar o seu pecado, porque ele não será julgado, mas ele será perdoado e amado. Deus, nos ajuda a viver esse amor, Senhor. Não é sobre homens, não é sobre teologia, não
é sobre o que é certo e o que é errado. Isso o Senhor vai tratar com cada um. O Senhor que convence. A hora que o Senhor entra nas nossas vidas, a gente fica envergonhado de pecar, porque quantas vezes eu fico envergonhado com os meus pecados. Mas o Senhor é sobre amor. O Senhor tem pais e filhos sofrendo. E às vezes a gente está em discussões que não vão nos levar a nada, que não vai edificar as nossas vidas em nada. Senhor, que o pecador que entrar aqui se sinta amado, que essa igreja o Senhor tenha liberdade de trazer tudo quanto é pecador, de tudo quanto é região, para entender o quanto o Senhor o ama, para ouvir uma palavra de amor, de misericórdia, de carinho, e o teu Espírito entrar fazendo o resto. Senhor, eu não sou tudo que o Senhor gostaria que fosse, mas o Senhor é muito mais daquilo que eu preciso. Que olhar fascinante é esse, Pai, que fez Pedro largar o barco e vir correndo? Que amor é esse? Que fez Mateus largar a coletora e vir correndo em sua direção? Senhor, que essa igreja tenha tanto amor que não precisa convidar ninguém, que as pessoas venham, que ouçam falar, Pai, que ouça falar em Japeri, em qualquer lugar, que existe uma igreja que odeia o pecado, mas ama o pecador. Uma igreja que foge do pecado, mas ama o pecador. Senhor, que o pecador, Senhor, quando eu entrei nessa igreja, eu te fiz um pedido, por misericórdia, que ninguém vai entender. Não é esse templo ficar pequeno, Pai, é aquele galpão que está ali do lado ficar pequeno. É sobre o terreno estar pequeno, Pai. Senhor, que aqui seja o lugar onde os oprimidos, que foram oprimidos a semana toda, se sintam à vontade de vir no domingo para sentir paz, para sentir carinho, para se sentir amado. Aquele que foi rejeitado, Pai, a semana inteira, venha para cá se sentir amado. Deus é sobre se sentir amado, porque o que me conquistou foi teu amor, Pai. O que me fascina pelo Senhor é que eu te dei motivos para me odiar, e o Senhor, de forma carinhosa, olha para mim e diz: eu te amo, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você como filho, eu não abro mão de você na minha casa, eu não abro mão de você, Senhor. Eu escuto o Senhor falando para cada um aqui hoje: eu não abro mão de você, meu filho, eu não abro mão de você. Glória a Deus. Independente do caminho que você vá, minhas portas estarão abertas. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que possamos nos amar, que as nossas casas não tenham mais contenda, discussão, briga. Senhor, que essa igreja não tenha contenda, nem briga, nem discussão. Senhor, que esse bairro mude de nome para o bairro do amor, Pai. Senhor, que em nome do Senhor Jesus seja um lugar onde o amor é real. Toma família dessa igreja, família pastoral e a todos os demais, Pai. Senhor, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.